Desde que o Apocalipse foi lido, as pessoas têm tentado interpretar o Apocalipse e encontrar o anticristo e encontrar o reino da besta, e assim, usando a escatologia como um artifício para amedrontar pessoas e mantê-las aprisionadas no temor, e assim garantir que se vai ter seguidores por muito mais tempo devido ao medo dos acontecimentos futuros. Algum tempo atrás, foi em 2014 por aí, com a invasão da Síria, nós podemos ter, alguém já deve ter pegado, ter tido contato com aquela profecia que dizia que a Síria seria devastada e que isso estava na Bíblia. E eu fico me perguntando com que objetivo alguém vai utilizar a Bíblia Sagrada para justificar guerras no mundo de hoje, quando uma profecia é antiga e no mesmo texto utilizado está lá que enquanto a destruição da Síria acontece, a destruição de Israel seria simultânea. Mas as pessoas desavisadas que não sabem ler nem interpretar fatos escritos e profecias bíblicas que não definem data, que podem ser utilizadas aleatoriamente para os mais perversos fins, as pessoas simplesmente caem como patinhos. Porque se encontra a guerra respaldo, apoio moral, então ela tem a justificativa de se permanecer. Quando a guerra é condenada pela população, normalmente essa guerra tende a se acabar, porque não há sentido, se você observar, não há sentido de haver guerra, a não ser pela indústria armamentista, que vai lucrar muito, né? Então, ganhando o apoio dos evangélicos, dos cristãos, eu fico pensando, você já pensou no sofrimento do povo sírio, do povo iraquiano, do povo líbio, de você apoiar, justificar pela Escritura Sagrada uma guerra, um racismo espiritualizado, quando o seu Deus, que você fala e bate no peito, que é Jesus Cristo, que é amor, e você encontra base na Bíblia Sagrada para matar a população inteira? Você, como crente, como pastor, não tem vergonha na cara, não? Você não tem um senso crítico de ver que Deus não quer a guerra? A escatologia, ela é uma arma usada, principalmente foi usada na Guerra Fria, onde o pensamento ocidental e a política, a visão política americana e europeia foi inserida na mente de todos os evangélicos para que o comunismo não avançasse e houvesse uma barreira espiritual para deter o comunismo no mundo. De certa forma, pode ter sido uma atitude sábia. Eu não sei se vale a pena você usar artifícios do que em vez de usar a verdade para demonstrar que o comunismo seria uma péssima escolha para a população. E olhar também que todas as guerras que houve no mundo e todas esses blocos ideológicos que se formaram no mundo, eles foram propositadamente criados primeiramente na mente ocidental, dos governos ocidentais, como foi o apoio americano, inglês, ao nazismo,
a Hitler, como também foi o apoio americano e inglês na confecção da União Soviética, como também foi o poder do capitalismo que, exercendo a sua influência, criou a China poderosa hoje, e que todas essas guerras são os artifícios demoníacos de homens dotados do poder para destruir e fazer jogos de guerra a seu bel prazer. Então eu quero chamar a sua atenção que, como foi a escatologia usada para perverter a mente dos cristãos com relação à verdade que está na Bíblia. Por muitos anos se demonizou a Rússia, dizendo que a Rússia seria Gog e Magog, o reino que iria destruir e devastar Israel numa guerra que se chamaria Armagedon. Mas quando nós começamos a entender a Bíblia Sagrada, sob a perspectiva de uma mente crítica e analítica, nós podemos detectar a influência ideológica política para, através da religião, derrubar governos legítimos. Então se demonizou a Rússia e falou que a Rússia era Gog e Magog. Quem é evangélico, quem é pastor, quem estudou escatologia, conhece a história. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, revela que apareceria um reino que iria fazer uma aliança com a nação de Israel. E que esse reino seria o 8º reino, que sairia de um outro reino menor. E que haveria uma ruptura. E esse reino começaria fraquinho e depois ele cresceria e dominaria toda a terra. Eu quero dizer para você, não estou aqui para contar a história da humanidade, mas o 7º reino é a Inglaterra. E o chifre que quebra são as colônias britânicas, as 13 colônias americanas, que começou com um reino pequeno e depois cresceu e agora domina toda a terra. Eles impõem a democracia como único sistema de governo, dizendo que essa é a única forma, uma democracia que é imposta pelo totalitarismo. Como você pode falar de liberdade se ela é obrigada? Se cada povo é obrigado a ter o comportamento americano. Isso não é liberdade, isso é obrigação. Então, o reino do anticristo, ele irá se manifestar através dos Estados Unidos da América e através de Israel. Por que eu falo isso? Devido às alianças americanas com a nação de Israel e seu protetorado no Oriente Médio, que é Israel, mas na verdade, devido ao poder econômico judaico, sionista, vamos falar assim, quem controla o mundo e quem controla os americanos não são o próprio povo americano, porque quando os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra para proteger os judeus, foi enxertado muito dinheiro judeu para que eles pudessem arrancar os seus traseiros e se moverem em direção à Europa para lutar pela liberdade do mundo. Mas sabendo que toda aquela estrutura nazista foi financiada pelo Ocidente. E eu quero chamar a sua atenção que não perdi meu raciocínio. Quem manda nos Estados Unidos é a nação de Israel. Através do seu sistema bancário, financeiro, controla toda aquela estrutura da águia americana. E esse pacto de paz, essa proteção que os Estados Unidos fazem com Israel, devido ao declínio americano, esse pacto de proteção irá ser rompido devido à América não ter a sustentabilidade para fazer essa proteção à nação de Israel.
haverá essa ruptura e talvez até um atrito entre essas duas nações, provocando e culminando naquilo que nós vamos chamar a grande tribulação, que está descrita no livro de Apocalipse, onde as grandes nações como a China, como a Rússia, como a comunidade europeia e os Estados Unidos irão formar o maior bloco de guerra numa região só chamada Oriente Médio. E então, esqueça aquela demonização da Rússia, porque a Rússia nunca controlou o mundo. Pelo contrário, eles viviam ali retidos na cortina de ferro e não passavam dali de forma alguma. E quem instituiu toda a perversidade moral no Ocidente não veio da Rússia, veio de uma cidade chamada Hollywood, que trouxe para o mundo a destruição da família, disseminação de drogas, disseminação de quebra de cultura, de costumes, e implementou-se no mundo toda essa sujeira que hoje nós experimentamos, que é a mudança dos valores e costumes sociais. Destruiu-se as culturas nacionais. E hoje todo mundo tem o mesmo modo de falar, o mesmo modo de agir, e as cidades e a civilização encontra-se em declínio. Interessante notar que a civilização humana, a sociedade humana como um todo, ela, após experimentar um grande progresso, isso é repetitivo na história, isso é sentido na história, que toda vez que a sociedade humana ela alcança um determinado progresso, ela se perde em um declínio, primeiramente moral, e depois um declínio social, depois ela entra em um conflito generalizado de guerras, múltiplas guerras, e assim fazendo com que todo aquele avanço, todo aquele progresso seja perdido. E eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, que o homem mais pobre do Brasil, ele é melhor e tem uma vida mais regalada do que qualquer imperador romano. Porque as dificuldades daquela época de tomar banho, de ter um dentista, de usar óculos, um aparelho auditivo, carro, telefone celular, chuveiro elétrico, isso eles nunca puderam sonhar em obter e desfrutar dessas descobertas humanas. Então a sociedade chegou no ápice do seu apogeu, e já se fala em carros voadores, e fala-se em veículos de cápsulas que burlam o espaço-tempo, viajando na velocidade quântica. Então eu quero dizer para você que a sociedade humana evoluiu o grau mais elevado conhecido nesses últimos 200 anos. E a sociedade humana ela experimenta agora um declínio moral. E uma das participações, um dos grandes culpados, uns grandes vilões da história para a destruição da humanidade como um todo, é chamado Estados Unidos da América, com sua ganância, com a sua política que intromete nos costumes, nas culturas, nas decisões dos povos, dizendo que são os salvadores, mas na verdade eles são verdadeiras águias de rapina. E a mesma simbologia usada no Império Romano, que era a águia, passou para a Alemanha nazista e depois para os Estados Unidos. Então quero dizer para você que se tem uma nação que causa o mal, caos no mundo, não é a Rússia, não é a China, não é o Brasil, não é a Alemanha nazista, chama-se Estados Unidos e Inglaterra, os dois reinos atrelados a Israel. Então eu quero falar para você uma coisa: quando você estudar a palavra de Deus, procure entender o significado das palavras, para que você não caia nessa ilusão de criar ódio racial contra as civilizações, contra sociedades civis, contra estados soberanos. Porque é disso que advém a guerra e que inflama o ódio no mundo. E o cristianismo, que deveria pregar a paz, eles encontra no coração de cada pessoa um espaço para odiar o povo sírio,
para odiar o árabe, para odiar o judeu, para odiar o católico, o budista, fazendo disso com que nunca a sociedade experimente um período de paz, porque o interesse deles é vender armas, é destruir, é vender remédios que nunca curam, mas que sempre está viciando você. Então eu te chamo aqui para essa curiosidade escatológica, que desde que o Apocalipse foi escrito, em toda a história, eles vêm sondando quem possa ser o anticristo. Eu vou dizer para você, eles falaram que foi Nero, que foi Domiciano, que foi Dominicano, que foi Hitler, que foi Napoleão, e que foi Mussolini, e que é Obama, e a curiosidade deles que agora é Macron, que é o Jared, parente do Trump lá, Kushner. Eu quero dizer para você que quando acontecer, você verá com seus próprios olhos a presença do mal, mas você será enganado, julgando que aquele ser que vai aparecer da descendência de Israel, porque o Messias é judeu, ele não pode ser o Papa, ele não pode ser o Bill Gates, ele não pode ser, ele tem que ser da linhagem de Israel. E é justamente esse povo atrelado ao Império Britânico e Americano que irá trazer toda a desgraça para a humanidade. Então deixo aqui essas sábias palavras para você pensar e entender a realidade bíblica sobre uma visão totalmente neutra, mas que foi enganado e iludido, como todos nós, a maioria dos evangélicos na época, que vivenciamos isso, essa manobra política para seduzir os corações das pessoas simples, misturando política e religião, sujando o nome de Deus, inclusive lá no Irã, colocando missionários para levar bombas, armas dentro de Bíblias, daí gerando dentro daquele povo para com os cristãos ódio por saber que usar a palavra de Deus para minar uma estrutura política, isso não é uma boa coisa, isso é má fé, e Deus não se agrada, e isso é contra os princípios morais e éticos. Então, se você hoje quer saber a verdade, leia a Bíblia com a mente aberta, leia a Bíblia sem essa expectativa de odiar o seu semelhante, porque se Deus é amor, por que você vai nutrir ódio para com determinados povos em determinadas regiões do mundo? Ame como Jesus Cristo mandou, é o mínimo que nós podemos fazer.